Bom, na verdade, se eu cantasse a música, estaria um pouquinho errado, porque é minha vez, não é a sua vez. Vai ser a sua vez depois que eu postar esse vídeo, mas por enquanto é minha vez. Fala galera, beleza? Tudo bom? Com uma pequena volta surpreendente aqui no canal, porque hoje eu vou falar de um assunto que muita gente tá tratando hoje em dia, mas é velho. Mas ainda tem muita gente tratando hoje em dia. Mas não deixou de ser velho. E, tipo assim, como eu posso falar? Vamos falar de Yu-Gi-Oh! E se vocês apoiarem essa ideia, eu vou criar um canal só pra isso. E se vocês não apoiarem essa ideia, eu vou continuar só com esse canal. Vou pegar a cadeira aqui porque eu vou demorar muito pra poder falar o que eu quero falar. Bom, primeiro nós vamos começar com o que é. Yu-Gi-Oh! É basicamente um jogo de cartas, erroneamente, como a maioria dos animes, tratado como algo do demônio. Isso é história para outro vídeo. Enfim, é um jogo de cartas mundialmente conhecido, onde existem vários tipos de cartas. A sua função nesse jogo é usar seus monstros, traps e magias para poder acabar com os pontos de vida do seu oponente. Agora, como você faz isso depende do deck que você compra, né? Porra. Enfim, hoje eu não tô aqui com o meu deck, tá na casa do meu tio. Que merda. E, bom, agora eu vou começar com a história. Primeiro eu só sei a história de dois animes que tem, sendo que tem Yu-Gi-Oh! Clássico, GX, 5DS, Zexal e a RCV. Sim, são 5 desenhos, mas não são 5 temporadas, são 5 desenhos totalmente diferentes. Porque o Yu-Gi-Oh! Clássico mesmo tem 7 temporadas e eu assisti todas. E só por uma pequena curiosidade, não vai fazer tanta importância pra esse vídeo aqui. Eu assisti o primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! GX, mas eu só assisti só por uma curiosidade. Depois eu vou falar sobre isso, quando eu for começar a falar sobre Yu-Gi-Oh! GX. Bom, para começar, vamos falar de Yu-Gi-Oh! Clássico. Yu-Gi-Oh! Clássico é uma série, como eu já falei, com 7 temporadas. 7. E, bom, eu vou falar sobre as 7 de forma geral. Então tomem cuidado. Na verdade, não tão de forma geral assim. Vou falar só a partir da segunda até a sexta, porque da segunda até a sexta é mais tipo para poder ter alguma história para completar. Tá entendendo? Vamos ver. Como eu posso explicar? Yu-Gi-Oh! É o seguinte. Yugi-Moto é um garoto normal. Ele era sozinho, sem amigos. Até que o seu avô, que era arqueológico, lhe deu uma caixa de ouro com um quebra-cabeça. Ele montou o quebra-cabeça e um espírito do faraó também possuiu o corpo dele. Ou seja, eram 2 espíritos num corpo só. Tipo vários heróis da DC, da Marvel. E, enfim. Agora, como eu continuo. Existem várias situações que acabaram ocorrendo que o Yugi ele tem que sair por aí duelando para poder salvar, seja lá quem for. O que mais consumiu a primeira temporada, a gente ainda tem a primeira temporada, foi o avô do Yugi. Ele foi salvar o avô do Yugi e quantos episódios sobraram? No máximo, eu acho que sobraram uns 10 episódios por aí. Que o Yugi não tava na Ilha dos Duelistas. Mas o que é a Ilha dos Duelistas, cara?
A Ilha dos Duelistas, eu acho que tem outro nome, mas eu não lembro direito. Eu fiquei tão concentrado na sétima que eu esqueci muito da primeira. Mas o que é a Ilha dos Duelistas? A Ilha dos Duelistas é um lugar de um cara chamado Pegasus, e ele foi o criador do Monstros de Duelo, mais conhecido como Yu-Gi-Oh!, só que no anime eles chamam Monstros de Duelo. E como eu posso falar? É uma ilha que o Pegasus fez um campeonato e todo mundo foi convidado, até o Yugi. Já imaginou você ter que você batalhar com alguém numa fita cassete, tipo ao vivo? Isso aí ou é loucura ou é magia. Foi assim que foi por meio da magia e de um DVD player que o Pegasus conseguiu chamar o Yugi pro campeonato dele. O que ele fez? Eles duelaram por 5 minutos, mais tempo do que esse vídeo. Esse vídeo aqui já tá com 6 minutos de bolinha. E aí, como eu posso falar? Por meio de um DVD player, eles duelaram por 5 minutos ao vivo, por meio de magia, como eu já falei. Eles ficaram lá duelando. Aí o Yugi quase acabou o duelo. Vocês viram a proximidade dos meus dedos, né? É bem assim mesmo. E aí ele foi lá, não acabou o duelo. Aí o Pegasus falou assim: quase que você acabou esse duelo. Aí ele tirou assim o cabelo dele, mostrou o olho do milênio. Depois eu vou comentar sobre os 7 itens do milênio. Ele foi lá com o olho do milênio, ele sugou a alma da avó dele. Que cara, fala sério, quanta coisa que o Yugi teve que passar pra poder salvar a avó dele. E no final ele nem só... Spoilers. E no final ele não só salvou o amigo, o vô dele, como ele salvou um cara que nem gosta dele e o irmão do cara que nem gosta dele. No caso, Seto Kaiba e Mokuba Kaiba. Mokuba Kaiba fica meio esquisito, é melhor falar só Mokuba mesmo. Bom, logo em seguida, Logo em seguida já rolou um problema aí muito louco. Cara, como é que eu posso falar? Abriu uma... Pelo que eu lembro, teve um problema lá que eu esqueci, mas ele resolveu da mesma maneira, ele duelou 2 vezes e acabou com tudo. Acabou com tudo no sentido de acabar o problema, né? E aí logo em seguida eles descobriram que foi aberta uma nova loja de jogos. Aí foi lá o Joe, ele desafiou o dono da loja para um duelo. Ele perdeu o duelo, ele ficou vestido de cachorrinho. E por 2 episódios o Yugi duelou com um cara no próprio jogo dele. E ele ganhou de uma forma milagrosa, mas ele ganhou. Tipo, todo mundo. Pode estar com um life point. Aí depois saca um monstro que renasce, revive o monstro mais forte do jogo e pronto, acabou. É sempre assim para os personagens principais desse anime. Agora, as outras formas em geral. A missão do Yugi era tentar recuperar a memória do faraó, para o faraó poder saber quem ele é. Mas por enquanto não chamavam ele de faraó, só descobriram que ele era um faraó lá pela 5ª, 6ª temporada, pelo que eu lembro. Aí beleza, aí eles estavam lá andando e rolaram vários problemas na 2ª temporada. Vários problemas. E eles foram descobrindo cada um dos 7 itens do milênio. Eles tiveram que enfrentar um cara que foi um duelo tenso. Rapaz, esse foi um duelo tenso na Ilha do Kaiba. O cara tinha o... Eu não sei onde é que eles viram uma varinha. O troço tem a forma de um machado de guerra, só tem um olho do milênio, uma bolinha aqui no meio. Aí falam, use a sua varinha do milênio. Fala sério, viu? Enfim. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a 7ª temporada.
Depois eu vou falar o que são os 7 itens do milênio e explicar rapidinho a história de Yu-Gi-Oh! GX. Pode ser? Bom, a 7ª temporada é o seguinte. Eles pegaram os 3 dos egípcios. Aí só tinha que mostrar eles na frente de uma pedra lá que aí eles acabariam indo. Que ele, o faraó, acabaria indo pro seu passado. Por azar, o filho da puta do Bakura, ele tava lá na escada. Aí o espírito do mal com o anel do milênio foi lá. Entrei também, negada. Aí depois todo mundo foi querer descobrir onde é que tava o faraó. O grupo, Yugi, Terra e Joey e o... Caralho, agora me fugiu o nome. Tristan. Valeu, memória. O Tristan. Aí beleza, eles foram lá e tinha um cara misterioso com a chave do milênio e com a balança. Depois eu vou explicar isso também. A chave do milênio, ele desbloqueou assim. Não sabe, ele usou a chave do milênio pra... Enfim. Ele abriu o enigma do milênio, que não ficou com Yugi, mas ele abriu o enigma do milênio. Não sei como. Aí eles entraram lá, foram tentar descobrir o que tava acontecendo. Na verdade, se não me engano, o enigma do milênio tava com Yugi, mas eu não lembro direito. Aí eles foram lá, eles demoraram uns 3 episódios para achar o faraó. Aí eles acharam lá e descobriram que eles passavam pelas coisas. Eles atravessavam tudo. E de repente chegou um gordão lá que ajudaram ele. Aí eles foram lá procurar o nome do faraó, que eles descobriram que era isso que o faraó precisava para poder deter todo o mal. Aí antes disso, chegou lá o Bakura, ele era do malzão. E ele andava com 7, se não me engano, 7 espíritos de sombra encapuzados que andavam em cavalos negros. E aí ele era do malzão. Ele foi pegando os enigmas do milênio. Aí ele pegou o subordinado dele, pegou todos os enigmas do milênio congelando, tempo assim, bem no finalzinho. Aí ele congelou, pegou todos os enigmas do milênio. Aí ele foi tentar destruir todos os caras, o faraó e os outros 6 detentores dos enigmas do milênio. Na verdade 5, porque um era do mal. Aí ele chegou um cara assim com uma máscara muito louca. Aí ele foi lá: eu vou te proteger, faraó, você não pode morrer, eu protegi todos. Aí ele protegeu todos mesmo. E, sei lá, não adiantou de nada. O mal em pessoa veio. Descobriram o nome do faraó bem no final. Aí ele tava com os 7. O avô do Yugi era um carinha que só queria ajudar. Aí ele foi lá e pegou a... Aí quando a moça que se tornaria a Maga Negra, se não me engano, ela mostrou pra ele que ele pegou todos os 7 itens do milênio. Que ela pegou todos os 7 itens do milênio com outra lá. Aí, beleza. Aí ele pegou a chave do milênio e ela levou todos os outros pro Yugi. Aí ela pro Aten. Depois eu vou explicar isso. Aí ele chegou assim: eu te invoco, exódio proibido. Diferente do pastor metralhadora, que ele usa essa mão pra segurar a cruz e essa aqui pra segurar a Bíblia. Tá. Enfim. Onde eu tava? Ah, beleza, ele invocou o Exódio. O Exódio não foi... O Exódia não foi suficiente pra derrotar o cara. Pra quem não sabe, Exódia é um monstro de 5 peças. O de uma peça é fraquinho e também tem a 6ª peça, que não interessa pra nada. Aí, beleza. Aí, 5 peças, você reúne todas
E se você reunir todas e colocar no campo, acabou o jogo, você ganhou. Aí beleza, eles foram lá, invocou o Exódia morreu. Sim, nunca pensei que eu teria que dizer isso, mas o Exódia morreu. E o cara era um Dark Exódia só. Ele tava... Ele era meio que um Dark Exódia, só que ele era um pouquinho maior e ele tinha um chifre assim, muito louco. E ele era muito mais forte. Não sei como, porque infinito mais infinito dá infinito. Então infinito contra infinito não daria nada. Não sei, Yu-Gi-Oh! Às vezes é meio inexplicável. Aí beleza. Aí o Exódio foi lá e morreu. O faraó descobriu o nome dele, que é Aten. Como eles descobriram isso, foi esquisito. Eles chegaram lá, tiveram que enfrentar o Bakura para poder sair de uma caverna. Nessa caverna, descobriram que o Tristan estava possuído e ele tinha que destruir o nome do faraó. Aí ele foi lá, descobriram o nome do faraó. Eles descobriram que é o Bakura que estava possuindo o Tristan. Caraca, eles descobrem muita coisa mesmo. É esquisitãozão. Aí eles foram lá, duelaram o Yugi e o Bakura. Mas rapaz, esse duelo foi difícil pro Yugi. Rapaz, ele venceu numa cagada. Tipo, no final do duelo, o Bakura ele colocou uma carta aqui cada turno. Ele tinha que descartar do baralho dele. Toda vez que ele acabava o turno dele, ele tinha que descartar do deck dele o número de monstros que tinham em campo. O do Yugi e o do Bakura. Aí ele foi lá, ele foi descartando. Quando sobrava uma carta só, era a carta que ele precisava e ele ganhou o jogo. Tô falando. Esses heróis eles ganham inexplicavelmente. Ninguém sabe como. Algum dia a gente vai acabar descobrindo qual é a forma pra isso acabar sempre acontecendo. E beleza. Aí só descobriram o nome do faraó, saíram da caverna. E o faraó se chama Aten. Aí o Yugi e ele duelaram. Cara, o Yugi ele conseguiu destruir os 3 deuses egípcios. O Aten ficou com os 3 deuses egípcios. E ele destruiu os 3. E ele ainda destruiu o Slifer de novo. Só uma polimerização faria toda a diferença pro Aten. Só que como era o seguinte, se o Aten ganhasse, ele ia ficar por mais 5.000 anos na Terra. Se o Yugi ganhasse, ele ia pra lá. Aí foi um final muito merda. Eu odiei o final de Yu-Gi-Oh! Clássico, foi um lixo. Aí tipo, chegou a Mei. Mei? Desculpa. Eu confundi com outro nome de outra. Enfim. Aí chegou lá, a Thea falou, você não pode ir embora. Aí chegou o Joe e deu outro sentido pra frase dela, do nada. E ele falou assim, tchau, meus amigos. Aí ele foi embora. Acabou. Como assim, cara? Sei lá. Foi extremamente horroroso esse final. Horroroso. Um lixo. Basicamente um lixo esse final. Enfim, eu vou explicar agora rapidamente, porque esse vídeo já tá ficando muito longo. Quais são os 7 itens o Yu-Gi-Oh! GX e quais são os 7 itens do milênio. Yu-Gi-Oh! GX é o seguinte, tem um cara chamado Jaden Yuki e ocorreram vários problemas na academia de duelo que ele estuda e ele sempre vai resolvendo esses problemas com os seus amigos. Acabou. Só isso. Agora, vamos falar rapidamente dos 7 itens do milênio. Porque esse vídeo já tá pegando uns 20 minutos. Falar de Yu-Gi-Oh! É muita coisa. Bom, 7 itens do milênio e aí um pouquinho das suas funções. A balança, ela detecta quando um mal está muito próximo.
só que de uma forma meio indireta. Ela, quando ela não consegue achar o equilíbrio, ela fica assim, aí o cara sabe, oh meu Deus, tá rolando uma parada de errado. Aí quando ele diz, aí quando a balança recupera o equilíbrio, que geralmente é no meio de um jogo das sombras, que é o mesmo que Monge Duelo, só que lá do Egito Antigo, lá atrás, lá muito atrás, tão atrás que vocês nem imaginam. É, tipo uns 5.000 anos, eu acho que eu tô exagerando muito. Aí chegou lá, aí ele faz assim, fundo-se, e a balança vai lá, vai fundo os dois monstros. A balança é uma polimerização e algo que não acha equilíbrio às vezes. O Anel do Milênio é meio que um GPS em forma de ouro. É um negócio assim, que tem um triângulo com o olho do milênio, que ele tem dois aqui, dois aqui, dois aqui e um aqui. E você levanta assim, você pergunta onde é que tá tal coisa. Aí todas as setas viram pra onde tá parada, pra lá, pra lá. Pra lá nunca viram, mas sempre... É muito esquisito esse Anel do Milênio. E ele faz mais alguma coisa? Faz, ele possui as pessoas. Tipo, todos os negócios do Milênio, eles fazem o seguinte: você pode usar um pouquinho de magia negra, aí você faz assim, tá lá um cara, por exemplo, vou usar o exemplo do Bakura. Quando ele pegou o Anel do Milênio lá no Egito Antigo, ele foi lá, aí ele tomou um socão do Tristan, aí ele falou assim, o Tristan ficou possuído a partir daí, e o resto eu já contei. Aí, como eu posso continuar? Beleza. Anel do Milênio foi isso. Todos os enigmas do... Todos os itens do Milênio têm essa função. Você pode usar magia negra para uma função específica que cada item tem. E o que mais? Bom, agora eu vou falar do Olho do Milênio. O que o Olho do Milênio vê? O Olho do Milênio, se você domina ele totalmente, no monstro de duelo ele pode ver quais são as cartas do seu oponente. Porque, tipo, não na vida real, porque não tem uma carta chamada Ouro do Milênio. Aí, mas tem várias cartas que fazem isso. Aí ele chega assim, os olhos entram em contato com a mente. Quando, tipo, tá lá o Pegasus, por exemplo, e tá lá o cara segurando as cartas. Aí o olho olha pra cá, e pra cá reflete pra mente. A mente tá meio que um espelho que só o Pegasus consegue ver. E dentre algumas outras coisas que eu acho que devem ter, mas só fazer magia negra e olhar isso, porque de resto eu não sei o que o Olho do Milênio faz. A varinha do Milênio, que eu já expliquei qual é o problema dela. Ela parece um machado, mas ela é uma varinha. E o que ela faz? Ela usa magia. Ela é o único item do milênio que pode ser lá na pedra, porque no Egito Antigo eram pedras ao invés de cartas. Aí ele usa, sela na pedra, o monstro que tá na alma. Como eles descobrem que tem um monstro na alma de alguém? Aí entra a chave do milênio. A chave do... Chave do milênio? Não, acho que... Varinha do milênio ficou esquisito. Acho que é só... acho que é chave do milênio mesmo. É muito feio isso, não. Aí ele destranca meio que a mente da pessoa e o coração para poder ver o que tem dentro dessa pessoa. Só que o cara é muito frágil. O cara que tem esse item do milênio, ele é muito frágil. Aí ele vê no Bakuro o diabólico lá que vira fodão. Ele vê, oh meu Deus, ele cai no chão assim. Aí ele vê uma menina que tem um dragão branco de olhos azuis. Ele olha assim, oh meu Deus, ela tem um poder muito forte. É muito esquisito isso aí. Tem um colar do milênio que vê o futuro e o passado.
Tem o Enigma do Milênio, que basicamente ele não faz nada. Bom, eu acho que eu já falei de todos. Enigma, chave, varinha, olho, colar. Na verdade... na verdade eu acho que... Eu acho que eu falei todos. Se eu falei menos de 7, desculpa, mas eu tô falando todos. Tem mais algum? Ah, também tem um que eu nunca vi ninguém usando, mas ele existe. É um que tem uma bolinha no meio e são meio que duas espadas, assim. Não vi ninguém usando esse item do milênio. Aí essa espada aí, ela serve só pra perfurar e um pouquinho de magia negra, como todos. Aí só. Aí acabou os itens do milênio e eu acho que acabou esse vídeo. Desculpa o vídeo longo. Like, favorito se gostando da proposta. E comentem aí se eu devia começar um canal sobre isso. Se eu começar um canal sobre isso, os vídeos vão ser mais curtos. Eu vou sempre deixar o link na descrição. Falou, valeu.